Olá a todos, ótima tarde. Fico muito feliz em conseguir ajudar a todos aqueles que estão sendo afetados por todos esses problemas relacionados às enchentes no nosso querido Rio Grande do Sul. Tá? Inicialmente, eu gostaria de desejar meus parabéns para aqueles que já estão na linha de frente, ajudando em diversas áreas relativas à parte social, aos cuidados médicos, a todo esse suporte em alimentação que esse pessoal, que o povo precisa, né? Esse primeiro trabalho, esse primeiro contato, eu tenho acompanhado, tenho visto alguns colegas e tenho ajudado da forma que eu posso também, à distância, né? Mas tenho ajudado e fico muito feliz em ver, né, que no nosso país tem tantas pessoas de bem que querem realmente ajudar aqueles que precisam e que hoje eles estão precisando da nossa ajuda. Amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser um parente nosso, pode ser alguém próximo, e vendo, né, tudo isso que está sendo feito por nossos colegas é algo que me dá uma visão de futuro esperançosa, né? E por isso também, né, que eu estou fazendo essa live, para tentar colaborar o máximo que eu posso com algumas informações, com alguns cases, que podem ajudar profissionais que, porventura, já estejam na linha de frente, ou se esse vídeo chegar aqui às pessoas que estão lá, moradores que não são pessoas técnicas, né? Talvez ajude elas a divulgar também para engenheiros, arquitetos, tecnólogos, empreiteiros, aqueles que vão ajudar na reconstrução de algumas casas, né? Também existe uma ação que está sendo realizada pelo CREA Rio Grande do Sul, junto com o sistema relacionado ao CONFEA, ao Mútua, de engenheiros, que há, desde o dia 20, um ciclo de palestras e aulas no período noturno, falando como como serão tomadas as ações por todos aqueles envolvidos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Como serão os grupos de trabalho, organização de equipes de engenheiros, e como você, como engenheiro, pode participar nas vistorias, tanto de edificações como infraestruturas. Depois vão falar sobre problemas relacionados ao solo e às enchentes. Depois, como tratar de orçamentos, de obras de recuperação, reparos e reconstrução, tanto de edificações quanto infraestrutura. Tá? Então, esse trabalho, essa live, tem o objetivo de complementar e ajudar com algumas situações que eu já vivi e que alguns colegas meus, quando eu compartilhei que eu queria fazer uma live para tentar colaborar, adicionar conhecimento e algumas práticas que, para alguns, pode parecer algo óbvio, para outros não, né? Então é importante que seja dito em alguns canais, né, de forma que seja amplamente divulgado e que sejam colocados em práticas e, logicamente, se existirem outras opções, o profissional vai estudar, vai entender, ver quais são as melhores possibilidades de forma econômica e eficiente. Porque hoje, vendo um estado como o Rio Grande do Sul e outros mais, né, que nós encontramos, outras cidades também, que passam por enchentes,
que infelizmente, por conta das mudanças climáticas, eu acredito que não serão as últimas, né? Esperamos que de tal magnitude essa seja a última e que tomemos providências para diminuir essa incidência, mas nós sabemos que as mudanças climáticas estão aí e que existe uma grande probabilidade de existirem outros problemas, outras situações de alagamento e enchentes ou por conta de outros problemas, outras manifestações na natureza, né? Bom, dito isso, é importante, né, que eu lembre também os profissionais que estão aqui que vocês podem também se cadastrar no site do CREA Rio Grande do Sul como voluntários, tá? Existe, é só você procurar no Google CREA RS. CREA RS. Você entra no site do CREA, logo no feed, no comecinho, existirão ali algumas imagens falando sobre as ações do CREA, sobre esse curso que eles estão dando. Esse curso está sendo gravado, disponibilizado no YouTube, e também existe ali um formulário para você se candidatar. Eu preenchi, formulário simples, seu nome, endereço, telefone, e-mail, número do seu registro no CREA, pode ser de qualquer outro estado, não precisa ser só do Rio Grande do Sul, pode ser de qualquer estado do país, e ter um campo para você escrever no que você pode ajudar. Eu me prontifiquei a ajudar equipes, a sanar dúvidas, tirar dúvidas em projetos, auxiliar em projetos, caso haja disponibilidade também de ir até lá para fazer um levantamento de edificações, sobre recuperação, sobre também criar um manual de avaliação das edificações, um passo a passo, né? Então, tudo isso daí eu escrevi lá. Então, o pessoal do CREA vai ler aquele material e vai selecionar as melhores condições conforme a aptidão e conforme disponibilidade de recursos também, tá? Então, isso eu quero deixar bem claro. Isso daqui não é para ser algo equivalente, é para complementar, né? Então, você que está assistindo às palestras no CREA, tá? Você que está vendo, né, no YouTube todo o material do CREA, isso daqui é um material complementar, tá bom? E eu quero mostrar aqui algumas coisas que são interessantes, de fácil aplicação, né? E, logicamente, a primeira parte é sobre alguns cuidados que, claramente, eu assisti às palestras, estou bem acompanhando do CREA, falado sobre cuidados, mas é importantíssimo, né, ser reforçado isso, tá bom? Só um instante, pessoal, que eu estou só com um problema na transmissão do Instagram, eu estou fazendo sozinho essa transmissão, a equipe que trabalha comigo está trabalhando, está em campo, né? Só preciso atualizar aqui o link aqui do Instagram e vou começar de lá de onde nós estamos, tá? Deixa eu só manter aqui, vou adicionar uma chave aqui do Instagram, só um segundo. Logo ela vai deixar aqui a gente transmitir. Bom, pois bem, pessoal,
Vamos em frente, né? Essa transmissão visa, novamente, colaborar, né, acrescentar para tudo aquilo que está sendo mostrado. Muito importante você que está lá no Rio Grande do Sul ou nos estados próximos e que quer participar, quer ajudar, né, a assistir as palestras que tem lá no CREA. A primeira fala sobre metodologia, como vai ser o trabalho, e as outras um pouco mais práticas, sobre quem vai estar em campo, né? Muito interessante, uma que fala sobre estruturas, como que isso daí funciona, né, no caso de enchente, tá? Quais são os tópicos que eu pretendo abordar aqui, pessoal? Seguinte, as ações, uma análise de estabilidade e segurança, né? Ou chover no molhado ao que o CREA falou, ao que nossos colegas lá já apresentaram. Algo a mais aqui para vocês. Primeiros cuidados com as instalações elétricas, tá? Métodos para remover água de conduítes ou reduzir a água que entrou ali. Como desobstruir tubulações de esgoto e de águas pluviais, né? Limpeza e pintura de edificações que foram afetadas pelas enchentes, visando reduzir a incidência de fungos e bolor, que é algo que depois de algum tempo pode surgir, né, e é muito importante que sejam tomados alguns cuidados, tá? Bom, por quê? Tudo isso daqui que eu estou falando são coisas que edificações, né, tirando o primeiro item, né, são itens que eu entendo que após uma avaliação inicial, que aquela edificação não vai sofrer, né, o colapso, ou não há a necessidade de sua reconstrução, ela está estável, né? Os proprietários, os moradores irão adentrar, né, irão fazer a sua limpeza e depois tentar, né, de uma maneira reconstruir aquela seu patrimônio, seu imóvel, para que ele consiga voltar a utilizá-lo, né? Então é importante eu mostrar algumas coisas e criar alguns alertas fundamentais para que aquelas pessoas tomem cuidados e os profissionais que as ajudarem, ou aqueles que forem ajudar na parte consultiva, ajudem elas da melhor forma possível, tá? Então, dito isso, é importante, né, que, vamos para o primeiro, né, seja avaliada a condição de estabilidade de uma edificação, né, que foi afetada. Muito bem. Olha aqui, isso aqui é um caso, São Paulo, né? Tá vendo? Parece que tá tudo bem, né? Edificação parece que tá em pé, tá bonitinho, e só que teve um problema ali dentro, né? Na verdade, de um vizinho que acabou ocasionando esse problema, né? Porque essa foto, para mostrar que nem sempre aquilo que você vê de longe ou até mesmo de um aspecto só, né, de uma posição só, é a verdade absoluta. É importante que você tenha uma visão ampla do entorno para que você consiga avaliar as condições daquela edificação, né? Muito bem, aqui eu estou vendo a frente, né? Adentrando a garagem dessa edificação, o que nós encontramos? Isso daqui, a foto da esquerda. O corredor, né, de acesso à sala e à parte dos fundos, a parte posterior, ele solapou, ele desabou, né? Então ele perdeu o seu apoio. O que aconteceu? O vizinho ao lado estava fazendo uma obra, teve uma escavação e gerou isso. Ele escavou muito próximo, né? E levou a terra, né? Por conta das chuvas, né? Que era uma época de chuva, o solo estava encharcado, né? E ali passou a água, né? Criou a tensão lateral nesse talude que ele deixou e desabou. O peso, né? Solo mais a água
criou um esforço a mais do que só a coesão do solo suportaria e gerou esse deslizamento de terra, né? Esse colapso de solo. Então, olha só que coisa. Então, visão de outros lados. Por que eu coloquei isso? Né? Pensando o seguinte, houve uma enchente, a água correu, né? A água levou o solo, levou particulados, né? É importante que façamos ali um pensamento, lembrarmos sobre aquilo que estudamos em hidrologia na faculdade, né? Acho que vocês lembram dos meandros, né, do rio. Toda vez que é posto um obstáculo dentro de um rio, o curso d'água vai se ajustando, porque no fundo desse curso d'água, ele vai levando o material até esse obstáculo que foi posto, até gerar um novo caminho para a água, certo? Então, os famosos meandros, né? Acredito que vocês se lembrem disso, né? Então, é importante que nós tenhamos lembrança disso. Para quê? Né? A casa era um obstáculo, a árvore era um obstáculo, tudo aquilo que estava no caminho da água era um obstáculo. Então, a água percorreu ali caminhos, desviando desses obstáculos e criou passagens de água. Como houve a enchente, essa água, ela levou o solo, né, das laterais da casa, da edificação, do prédio, da ponte. O foco aqui é a edificação, né? Mas é importante olharmos ao redor para entender como estão, né, as fundações, condições de acesso, né, o quanto de solo foi embora pela lateral, né, se é que foi embora ou não, né, primeira coisa. Segundo, que é importante, haja uma análise depois que aquela edificação ela já baixou a água, né, dos impactos da água na construção, né? Impactos realmente, né? Por quê? Novamente, a edificação era um obstáculo para a água, né? Como que a parede se comportou, as paredes, né? Normalmente as edificações da região sul, ela é um misto, né? Nós vemos edificações de alvenaria, com uma porção em madeira, ou alvenaria com alguns fechamentos em madeira. Então temos ali alguns mistos, né? Normalmente a madeira, os painéis elas acabam se desprendendo, você tem uma passagem da água, deixa de ser um obstáculo. Mas a alvenaria, quando ela sofre muito com aquele empuxo, ela acaba colapsando, né? Ou nos locais onde tem o reforço da alvenaria, ela começa a apresentar trincas, né? E por isso nós precisamos fazer uma ronda externa na edificação primeiro, para entender como estão as trincas externas daquela casa, né? Então, veja aqui um outro exemplo de uma outra edificação, que eu vistoriei também. Você tem a parte externa, que o acesso lateral vai para uma vila privativa, né? Por fora parece que está tudo legal, né? Você vai nesse acesso da vila, você vê essa... Opa, deixa eu só mudar aqui a apresentação, modo de câmera. Pronto. Você vê uma trinca vertical de cima, perto do telhado até embaixo. Já é uma trinca que me chama a atenção. O que aconteceu aqui? Né? Por que essa trinca existe? Então, são coisas que a gente precisa analisar. Né? Nesse caso, eu entrei na casa e fui olhar o que tinha dentro. Né? No caso de uma edificação
que sofreu com enchente, é interessante você tentar, né, visualizar pelas janelas primeiro, né, tentar abrir as portas, ver se o teto da garagem, por exemplo, que ali é o acesso, né, se o teto está estável, se não tem falhas no apoio, olhar nas laterais do apoio para ver se não sofreu com a água. Por quê? Né, diferente do que a construção foi concebida, com a enchente, as estruturas e os sistemas ali existentes, os componentes, as partes da edificação, sofreram esforços que não eram concebidos inicialmente e que a estrutura acaba suportando por algumas coisas, né? Por exemplo, a parede ela não foi dimensionada para sofrer uma carga horizontal. Se for uma de vedação, ela projetada para ela suportar o peso próprio e suportar uma carga de vento, por isso que tem as amarrações, tem o encunhamento, tem as cintas, tem tudo isso daí. Se é uma alvenaria estrutural, ela aguenta uma carga horizontal, mas isso daí que a vedação deveria suportar. Telhados, né? Os telhados, eles foram projetados para receber uma carga de vento de cima, certo? Os beirais, os telhados externos de suportar uma subpressão ali de vento. E só, né? Tem uma inclinação para escorrer a água, ok? Para a água ir embora para escoamento, né? Mas fora isso, né? É isso que foi dimensionada a laje, ela foi dimensionada para suportar as cargas ali de uso, as né? E o peso próprio. A edificação foi pensada nas cargas gravitacionais e algumas cargas variáveis, algumas incidências, principalmente de vento, né? E as cargas de uso, que são gravitacionais, né? Não de baixo para cima. Quando tem uma enchente, o apoio do telhado, se ele não era parafusado, era não feito com uma passagem de vergalhão amarrado na alvenaria, ele pode ter subido, certo? Pode ter deslocado, ele pode estar por um fio, né? Por um pedacinho para deslocar, né? Então, é por isso é bom ter, né, entre todos os equipamentos, uma boa lanterna, né? Analisar os ambientes antes de entrar, né? Nós temos por hábito entrar no ambiente achando que ele é seguro, né? Mas nesse caso, o que vai ter que fazer? Inspecionar, olhar paredes, piso e teto, rondar bem, olhar bem, verificar se não tem um indício de afundamento, né? Então, pode acontecer do piso ter sido levado, o solo de baixo do piso ser levado pela água, alguém pisar e afundar, né? Então, é importante analisar se há indícios de trincas ali, né? Eu até comento, né? Quando falo sobre a ação da água, na minha família mesmo, a casa que a minha mãe mora, teve um vazamento de água na frente, na rua, né? Na passagem de carros, por cima não via nada, mas eu percebi uma trinca num pilar. Achei estranho, no pórtico da entrada do portão. Ficava ao lado do cavalete de entrada de água, chamei a concessionária de água de São Paulo, que é a Sabesp, ela foi lá para ver. Quando ela abriu do lado do cavalete, havia uma caverna debaixo da entrada de veículos, de uma tubulação de água pluvial que vinha do prédio de cima, tinha vazamento e levou todo o solo debaixo da minha garagem, a garagem da minha mãe. Na época eu morava lá, entrava. Eu passava com um carro lá, 1 tonelada, passava toda hora por cima e não desabou. Mas lá eu tinha uma calçada, aquelas calçadas que foram feitas uma calçada em cima da outra, né? Construção antiga de mais de 50 anos, ali devia ter uns 15, 20 centímetros de um piso em cima do outro, depois um concreto com tela e suportou, né? Mas e numa casa, o que a gente vai ter? Um contrapiso, né? Às vezes é telado, às vezes não. Como é que vai estar aquilo ali? Como é que está o apoio dele? Tem que tomar muito cuidado nos acessos, né?
uma premissa de segurança do trabalho, né, e de engenharia e perícias, né, que todo mundo fala, tem obras, né, olhou alguma coisa, deu medo de fazer, não faça. Pare, busque outro local, outro campo de visão para verificar se é seguro ou não. Tá? Então, olhou, viu que está estranho, não está bom o acesso, tem algo que há o risco de cair, não vá, não se arrisque. Né? Procure outro caminho, procure outro campo de visão para você conseguir analisar essa edificação. É o mais sensato a fazer. Né? Percorri aquela edificação, não dá para ver por dentro, não dá para colocar escada. Rapaz, então pede auxílio, tem equipes que vão ajudar nisso. Muito provavelmente existirão profissionais com drone, né? Faça uma análise com drone, tente sobrevoar, entrar uma janela, ver como é que está lá por dentro. Né? Vão ter condições de fazer análise de alguma forma, entendeu? Ou, se o telhado ali está para cair e não dá para você acessar, coloque que para entrar precisa colocar um suporte para aquele telhado e depois que tiver aquele suporte, alguém vai entrar ou você vai entrar. Entendeu? Não se arrisque, né? Crie um caminho seguro, tudo bem? Primeiro passo, né? A foto por dentro disso daqui, como é que tá, né? Uma trinca que vinha de cima e embaixo, passava pela janela, né? Esse vitrozinho aqui, esse vitrô, né? Descia aqui uma trinca de ponta a ponta, não era nem na emenda, não era nem na amarração de blocos, olha só, né? Uma trinca vertical ali, muito estranha, né? Naquele momento. Pelo menos eu fiz o estudo do que estava acontecendo, achei outras trincas parecidas um pouco mais para o fundo da edificação, mostrando que ela tinha um recalque diferencial para essa edificação, né? Então, foram tomadas algumas ações corretivas, como analisar o solo naquela região, verificar se estava estável ou não, foi feito o acompanhamento e monitoramento das trincas, para saber se estava estabilizado, né? Estava estabilizado já, aí fez o tratamento das trincas, através de amarrações, feito o reforço do revestimento, e pronto, né? Estava estável, não precisava gastar mais com fundações ali, né? Houve um recalque diferencial porque tinha um vazamento de esgoto ali do lado, né? Que ninguém nunca prestou atenção, mas aí quando foram vender a casa, encontraram aquele tratamento, aquilo ali arrumaram, né? Estava no histórico, ainda bem. Então, foi isso que aconteceu. E no outro caso, o que foi feito, né? Recomposição das instalações, recomposição do solo, feito um muro de arrimo em concreto armado e refeito o piso. Ótimo, né? Existiram trincas internas na casa por conta daquilo? Sim, por quê? Então, a parte dos apoios estava naquele muro que desabou do lado da casa. Então, foi feito um reforço ali naquele muro, naquela parede, para manter a casa estável, realizados reparos, né, nas trincas, e foi resolvido o problema, né? Então, qual é o cuidado aqui, pessoal? Verificar com calma o entorno, verificar com calma a estabilidade, pensando na sua segurança e na metodologia de avaliação, né? Então, metodologia de avaliação primeiro, verificar a integridade dos materiais, verificar as trincas, qual é o direcionamento das trincas e o quanto daquela edificação, né, sobreviveu, suportou a enchente. E com isso você vai fazer um bom levantamento se vale a pena ou não manter aquela edificação, reconstruí-la, né, reformá-la ou abandonar aquela edificação ali e como que serão as reconstruções. Isso daí o CREA também está conduzindo por lá. Muito bem, vamos para um dos tópicos aqui. Existindo a possibilidade da edificação estar apta, né, ao uso, novamente, né,
vocês vão querer, né, que as instalações estejam de acordo para que os moradores instalem seus equipamentos, geladeira, fogão, TV e tudo mais, certo? E como que vai fazer essa avaliação? Eis a pergunta, né? Como que vai fazer essa avaliação? Primeiro, né, houve, né, a premissa, houve um alagamento. Energia elétrica ativa e água, né, energia elétrica, instalações residenciais e água não combinam muito, certo? Temos, logicamente, que alguns tipos de instalações suportam umidade, né, mas residenciais comuns não. Então, o que precisa fazer, né? Primeiro, vamos ver como estão as instalações dentro da casa, né? Só que você vai arriscar tomar um choque elétrico? Não. Primeira coisa, desligar a entrada de energia. Por isso que eu coloquei essa imagem num poste, né? Desligar a entrada de energia. Existe normalmente um disjuntor ali, todo cuidado para fazer isso. Tem que ser um profissional com NR10, né, para poder fazer a verificação, para desligar um disjuntor, se não tiver danos ali visíveis, uma pessoa apta, né, que conheça a instalação, pode fazê-lo, né? Lógico, não faça nunca sozinho, faça com alguém sabendo o que você vai fazer, e faça o desligamento daquele disjuntor. Não ter o disjuntor, tem que desligar o fio. Não tem jeito, né? Depois de um jeito que possa religar. Feito isso, vai para dentro da casa e vamos ver o quadro elétrico principal, como é que ele está, né? Se ele tem barro, se ele tem pedaço de árvore, casca, o que tiver lá dentro. Tem que ver como está o painel elétrico principal, primeira coisa, né? Como que se limpa um quadro elétrico que foi sujo, né? Tire, logicamente, a energia de entrada e depois disso você pode limpar com um compressor de ar, você pode limpar com um pincel, uma escovinha, né? De leve, né? Devagar, uma escovinha ou com um pincel, com jato de ar, né? Pode ser um compressor? Pode ser um aspirador de pó ligado no reverso? Pode também. Pode ser ligado para puxar? Também, né? O aspirador de pó vai ser um grande salvador, vai ajudar em muita coisa, inclusive outros itens aqui sobre elétrica. Vai ajudar muito. Feito isso, né, visto o quadro principal, você vai olhar as emendas, você vai olhar as conexões de fios nos disjuntores, verificar se ainda está úmido ou não, né? Se ainda estiver molhado, deixe secar. Por isso que é importante abrir o quadro elétrico, jatear ar, é muito importante para secar ali ao máximo, tá? Não precisa ligar na mesma hora, né? Espere secar bem, muito bem. Feito isso, nas ligações, nos pontos de interruptor, tomadas, caixa de passagem, é importante avaliar se houve entrada também de água, se houve entrada de terra ali, né? Se houve entrada de água, se ainda tem água, o aspirador de pó, aqueles em modo que funciona no modo reverso, né, com o soprador, vai ajudar muito. Por quê? Porque você pode colocar em um dos pontos, né? Normalmente você pode colocar no teto, né, na saída do spot ali da iluminação e ligá-lo ali para ele soprar o ar dentro do conduíte, ele vai expulsar pelas tomadas. Vai ajudar muito, certo? Já vai liberar. Depois, olhar nos cabos como estão as emendas dos cabos, né? Normalmente as emendas estão dentro das caixas, mas às vezes acaba passando, pessoal, somente instalações já antigas, faz a emenda, puxa o cabo, a emenda fica dentro do conduíte, né? Não é o melhor dos caminhos, até pensando em segurança de instalação, é melhor que esteja nas caixas, mas pode acontecer, né? Então, por isso é sempre bom puxar os cabos, aí tem que ser um eletricista,
supervisionado para fazer isso, né? Mas essa dica de colocar um aspirador no reverso ou um compressor, né, ajuda muito. Pode colocar um compressor na instalação e vai limpar. E pense uma coisa, né? Vão ser feitos trabalhos em comunidade, né? Muito provavelmente esses equipamentos vão estar disponíveis. Você achando onde tem, vai pegar emprestado e vai passando de um para poder fazer isso, certo? Aí alguém vai falar assim, Alexandre, mas, cara, se não for para desligar a elétrica, eu falei, para desligar lá do quadro principal, mas você pode pegar nessa situação de emergência uma instalação do vizinho, que já está ok, você pode pegar no primeiro, usar o compressor ali, você pode usar uma bombinha de ar, pode fazer N coisas, você pode usar ali também a elétrica da entrada de energia, pode colocar uma tomada provisória para poder fazer isso, temos que lembrar que é um momento de calamidade, né? Então, é necessário uma expertise de entender quais são os melhores caminhos dentro de segurança, né? Depois refaz a instalação, tudo bem, né? Então, desligou o disjuntor principal, né? Tá lá no medidor, vai lá, liga e usa o equipamento. Coloca uma extensão lá para dentro. O problema é a instalação que você não está vendo, né? Feito isso, aí faz o teste circuito por circuito, não sai ligando todos os disjuntores, né? Feito isso, comprovado que não tem água nos conduítes, as emendas estão ok, não tem equipamento molhado ligado, né? Precisa olhar os motores dos equipamentos, então tem muita gente aí falando sobre avaliação de equipamentos, é legal ver isso daí também. E depois, e também o quadro elétrico principal. Feito esse caminho, inclusive também, ó, estou falando, esqueci de falar, o caminho da entrada do medidor até o quadro elétrico principal, também é preciso ver, né? Então, se tiver condições de colocar o equipamento no quadro para soprar o ar, faça. Né? Eu acho que é o melhor caminho. Por quê? Para não cair sujeira do ar, do conduíte para dentro, né? Você precisa tentar tirar. Então, se você conseguir fazer assim, melhor dos mundos. Caso negativo, proteja o lado dos disjuntores e faça do lado externo outro caminho, né? Ou se não, faz isso logo no primeiro momento, tá? Você pode usar, né? Ó, se o conduíte estiver seco, você pode usar até um extintor que estiver vencido, né? Eu falo vencido porque no momento em que você não tem energia, né? Você não tem muitas casas vão estar sem gás, né? Vai estar complicado. Há um risco de incêndios também por conta de algumas ações de esquentar comida, fazer alguma outra coisa para conseguir gerar o alimento, calorias também, né? Tá muito frio, estamos entrando daqui a pouco uma fase gelada do ano, né? E vai ter lareira acesa, fogueiras, etc, né? Então, deixa os extintores ali meio que protegidos, mas os extintores que estiverem vencidos é um bom caminho também para poder usar, tá? Mas eu recomendo normalmente compressor, certo? E também o aspirador no modo reverso. São coisas que funcionam realmente, tá? Eu pensei até em colocar vídeos aqui de usando, mas eu acho que já está bem explicado, né? Colocou lá, né? Se precisar, coloca um pano ali para ajudar, né? É um bom caminho. Em tubulações de esgoto e água pluvial, normalmente as obstruções, elas costumam ser com lama, né? Com terra. O aspirador ajuda? Ajuda. Né? Se você tiver ali um bom caimento, é interessante. O extintor é algo que pode ser usado? Pode, também. Se tiver vencido, né, pode ser usado. Qual é o cuidado? Né? Não utilize o de água. Por quê? Por conta do golpe, por causa da pressão. Eu utilizaria o de CO2 que tiver vencido, porque ele vai ter pressão ainda, certo? Aí, né, logicamente, abre um pouco da torneira, depois de usar, né, para deixar correr aquele pó, para aquele pó ir embora, né? Então, e outra coisa, quando for usar um extintor para
desobstruir, o interessante é não abrir de uma vez. É você abrir o gatilho devagar, poucas vezes, por quê? Pode gerar, se a tubulação estiver descalçada, né? Se ela estiver oca dentro da parede, sem travamentos, se ela estiver oca no piso, o solo levou embora, algo que dê muita pressão vai gerar um impacto e a tubulação vai soltar de vez. E não vai dar para você fazer uma análise posterior, tá? Então, qual é o caminho que eu sugiro, né? O aspirador é interessante, primeiramente para você ver como é que está lá a passagem, né? Depois, você pode, fluxo de água mesmo, você abrir os ralos, abrir as caixas, abrir torneiras para você ver como é que está o fluxo de água, se ele está funcionando, caminho. Usar um colorífero, um corante, é interessante também para você ver se está chegando a água mesmo ali, né? Para desobstruir. Isso, você pode usar também aquelas molas, pode, né? Mas é algo que você precisaria comprar, né? Se você tiver um extintor que que está vencido, eu usaria. Assim não, a mola vai ser útil. Por quê? Você vai usar, o vizinho vai usar, todos os outros vão usar. Você que é profissional da engenharia vai estar ajudando, esse equipamento pode ser compartilhado com os outros. Então, não vai ser perdido, né? Vai ser comprado, ou alguém vai ter e vai emprestar, né? Então, esse momento aí que eu falei no começo, né? A solidariedade plena, né? Então, vai existir o compartilhamento disso, né? Então, é importante ver esses caso a caso, né? Caso a caso. Cuidados, né? Usando extintor, veja nessa foto, que colocou um pano ali. Por quê? Porque se tiver obstruído, o que vai acontecer? Quando apertar, vai retornar, certo? E você quer dar pressão na tubulação, mas não tanta que solte a tubulação, caso ela não tenha travamentos, mas que dê pressão suficiente para ajudar a desobstruir, certo? Isso daí vai ajudar bastante, vai funcionar, certo? Outro item que é importante, limpeza e pintura de áreas que sofreram com a enchente, né? Primeira coisa, os materiais ficaram ali submersos, absorveram muita água, né? Fazer uma pintura logo após descer a água, é muito provável que aquela pintura sofra com a umidade que vai querer evaporar do substrato, tá? Então é importante que se tome os cuidados devidos de avaliação de como estará o substrato, para que assim, né, se consiga fazer uma pintura eficiente, tá? Então, o ideal é qualquer catálogo de tintas, qualquer fornecedor vai falar, a superfície deve estar livre de sujeira, graxas, bolor e umidade, né? Então tem que esperar a parede secar bem, né? Mas isso daí é algo que demoram alguns dias, principalmente no tempo frio, né? Principalmente no tempo frio, que a casa vai estar com pouca ventilação, né? Então é importante que durante o dia a casa tente ficar ao máximo ventilada para ajudar essa evaporação da água que está dentro da parede, dentro do tijolo, dentro ali do reboco, do emboço, da argamassa, que ela vai evaporar. Feito isso, muito provavelmente por conta da matéria orgânica, por conta até dos sais, né, que existem, o material que a gente respira, quando a gente está no local fechado, né, nós mesmos colocamos no ar particulados passíveis de gerar bolor ali, vão alimentar fungos que estão na parede, né? Então, nós mesmos vamos gerar isso. É importante que
haja o tratamento e a eliminação plena desses fungos. Por quê? Porque depois eles podem voltar, vão surgir, né? Então, rodapés de madeira, rodapés de PVC, tem que tomar o máximo de cuidado para ver se não tem bolor nas entradas, nas reentrâncias. Se tiver, fazer uma limpeza adequada, né? Nos caixilhos, nas janelas, nas guarnições, olhar bem se não existe também bolor. No forro, nas molduras, nos cantos, normalmente existe muito, né? Forro de PVC apoiado numa moldura de gesso. Naqueles cantinhos, como é que está isso, né? Fazer uma limpeza plena, né? Eu vi esses dias, até na Globo, de manhã, falando, né, uma médica, como pode fazer a limpeza com vinagre e água, né? Pode usar? Pode, né? É uma receita que existe lá, eu nem vou falar qual que é essa proporção, porque eu estou acostumado a usar outra, né? Uma proporção, né, de um copo, né, de água sanitária, 200 ml, para 5 litros de água, você borrifando isso, né, ou colocando numa brocha, aplicando com brocha, aplicando com vassoura, né, aplica, deixa reagir e depois você pode passar um outro pano só com água, né? Você aplicou uma vez, viu que ainda tem, passa de novo, deixa reagir, passa um pano úmido de novo para tirar. É isso. Isso daí funciona, pessoal, para quem não trabalha com isso, funciona até para lavagem de prédios, fachadas. A fachada está suja, é feito com alta pressão, com uma VAP, né? Mas é água com cloro. Só isso, tá? Proporção de 1 para 10, né? Aqui eu estou colocando 200 ml de água para 5 litros, por quê? Porque normalmente a gente tem galões de 5 litros, né? É o mais comum, ou baldes, que tenham ali medida de 5 litros, com um copo de 200 ml, né? A proporção é de 1 para 10 também, entendeu? Então você consegue utilizar isso daí. Esse daqui é uma proporção. Se tiver muito bolor, você pode usar 1 litro de água sanitária para 10 de água, certo? Então você pode usar essa proporção aqui de 200 ml de água sanitária para 5 litros de água, se tiver pouco bolor. Se você vê que tem muita coisa, melhor é o ideal usar 1 para 10, tá? Que aí você faz essa aspersão, certo? Tudo bem? Feita essa análise de limpeza em todo o redor do caixilho, ao redor de rodapés, forro, reentrâncias, cantos, e eliminou o bolor, a parede está apta a receber uma nova pintura, certo? A pintura, normalmente interna, é costumeiro, corriqueiro, utilizar uma tinta do tipo PVA, tá? Por quê? É interessante usar PVA internamente, nesse caso. De novo, porque ela vai vai deixar a parede, entre aspas, respirar. Se você usar uma tinta que forme película, uma tinta emborrachada, por exemplo, alguma outra, você pode até usar na parede externa depois, né, existe esse tipo de tintas impermeabilizantes, pode gerar ali uma condição de não deixar evaporar a água que ainda estiver. Vai começar a gerar bolhas, vai começar a dar problema na pintura. Então, não vai ter muita durabilidade, né? Eu até diria que, em alguns locais, caso necessário, até a pintura com cal pode ajudar, tá? Por exemplo, região externa, né, fachada, você pode, inicialmente, se degradou bastante, passar uma pintura com cal? Pode, por quê? Porque o cal não vai formar película, vai deixar ali a parede respirar e ainda mais a cal, ela vai também ajudar a eliminar fungos. Depois de um tempo, é só lavar com uma VAP, lavar com alta pressão, depois aplica a pintura definitiva, mas a cal é um material de baixo custo, né? Mistura-se com água e dá para fazer essa pintura, certo? Depois segue em frente, faz uma lavagem, né? Depois de alguns meses, faz uma lavagem, raspagem, caso necessário, escovar, e depois faz a pintura. É um bom caminho a seguir, bom e barato,
certo? Então, logicamente, né? Existem outras soluções? Claro, né? Depois de fazer a lavagem, isso aí tem que fazer a limpeza e eliminação de bolor e fungos. Existem tintas no mercado, né? Souvenir, Sherwin Williams, Coral, Nova Cor, diversas marcas têm tintas anti-mofo, anti-fungo, né? Cabe avaliar o custo disso, né? Então, uma lata, né, de uma tinta anti-mofo, né? Uma lata, um galão, né, de 3,6 chega a ser R$100, R$130. Né? Imagine o tanto que vai ter que usar numa casa, né? Vai usar uma lata, 2, 3 latas. Então, tem que avaliar muito bem o material que vai ser usado na pintura. Por isso que essa fase de eliminação inicial do fungo é muito importante, né? Do fungo e do bolor, para depois você conseguir aplicar tintas, né? Logicamente que a tinta, muitas delas já vêm com fungicida numa determinada proporção, né? Tem que olhar direito o catálogo do fabricante para que você consiga especificar ou indicar uma melhor solução custo-benefício para aquele que terá sua casa reformada após a enchente. Tá? Essa daqui é a fase principal, né? Limpeza. Depois disso fica muito aberto para você conseguir fazer o que você desejar, né? Senão você vai, se quiser ter um reforço, você pode usar tintas com antimofo, antifungo, que já vem com uma dosagem extra, tá bom, pessoal? Eu acredito que essas aqui são apenas algumas, né, dicas, algumas providências que podem ser feitas pelos profissionais, né, podem ser seguidas, até pelos moradores que estão lá, né, as pessoas que foram afetadas. Se esse vídeo chegar até vocês, eu vou mostrar isso aí para os profissionais que estão com vocês, ajudando, né? O meu canal está disponível, tá? No Instagram é @bandeiraeng, no Facebook ele é Prof. Bandeira, tá? Tinha outro Facebook, mas o acesso dele está complicado na Meta, teve um bloqueio de conta de senhas, alguém tentou hackear, eu precisei tentar recuperá-lo, não consegui, está complicado mostrar que eu sou eu para o Facebook, mas aí eu troquei para poder manter o canal do Facebook aberto. E também, né, se quiser entrar no meu site, bandeiraeng.com.br, você vai me encontrar lá também, tá bom? Então, existem canais, aqueles profissionais também que tiverem dúvidas, podem me procurar. Os moradores, eu já me cadastrei no CREA Rio Grande do Sul para ser voluntário, dentro daquilo que eu posso fazer. Já estou em alguns grupos de WhatsApp também, para aqueles que podem, né, ajudar, né, de engenharia e arquitetura, e aquilo que eu puder ajudar, né, estiver nas minhas condições, dentro dos meus braços, né, tem um certo tamanho, eu vou conseguir ajudar, tá bom? Não, mas não hesite de pedir, tá? Se eu não conseguir ajudar, eu vou direcionar para algum caminho que possa, tá bom? Fazer o máximo para ajudar todo mundo, ajudar esse povo, ajudar nossos conterrâneos aqui. E o Brasil é muito forte, o povo brasileiro é muito forte e solidário, né? E eu espero que passemos, né, todos nós, por isso, da melhor maneira possível, com muita dor que já aconteceu, né? Muito pesar, mas pensando que isso daqui não deve acontecer novamente. Então, a todos que viram isso ou que vão ver, né, boa sorte, espero ter contribuído e o meu canal está aberto para ajudar, tá bom? Grande abraço a todos, até mais.